Bom, aqui a gente tem mais um caso, né, de pacientes com diabetes, tá? Só que agora é um caso um pouco diferente do caso anterior. Continua sendo um homem, agora de 71 anos de idade, né, idoso também. Só que em vez do diagnóstico de pré-diabetes, como era o caso anterior, esse paciente aqui, esse cliente, ele tem já o diagnóstico propriamente dito, ele tem diagnóstico de diabetes tipo 2. E ele não tem outras patologias associadas, ok? Aos exames complementares, ele apresentou glicemia de jejum de 115 miligramas por decilitro. Ao teste oral de tolerância à glicose, apresentou 160 miligramas por decilitro. E a hemoglobina glicada dele está em 6%, tá? Com relação ao uso de medicação, esse cliente ele faz uso de hipoglicemia antioral. Nesse caso, ele faz uso de metformina, né, que é uma medicação que reduz a produção hepática de glicose, com menor ação na sensibilidade da ação da insulina lá na célula, tá? Bom, esse paciente, esse cliente ainda faz uma alimentação com restrição de carboidratos. Isso é bem importante, tá certo? Bom, e ele é sedentário. Com relação ao peso corporal, ele pesa 85 quilogramas, mede 1,62 m de altura. A circunferência dele, ó, abdominal, está bastante elevada, está em 125 centímetros. Com relação às variáveis cardiovasculares, a pressão está normal, né? A pressão arterial de repouso está normal. A frequência cardíaca de repouso também está dentro dos padrões de normalidade. Com relação ao índice de massa corporal, o IMC, está 32,4 quilogramas por metro quadrado, e isso é uma condição de obesidade grau 1, tá? Condizente aqui, ó, com a relação aqui da medida da cintura do cliente, tá? E muito condizente com a condição que ele apresenta, que é de diabetes tipo 2. Lembre que o diabetes tipo 2, ele tem como fator de risco principal, ou seja, a principal causa que está associada é exatamente a obesidade, tá? Então aqui as informações estão bem condizentes com o que a gente já viu nas nossas outras videoaulas, tá? Esse cliente, ao contrário do cliente anterior, ele tem disponibilidade de treinar todos os dias, ou seja, 6 vezes por semana, de segunda a sábado. Os objetivos dele também são relacionados à saúde e inclui tudo aquilo que o exercício pode proporcionar de benefício, né, para esse paciente. Estão todos aqui, inclusive a gente já falou de todos eles no caso anterior, tá certo? E aí, com relação à elaboração do programa, você pode escolher tanto exercícios resistidos quanto exercícios aeróbios, de forma isolada ou de forma combinada, como nós já explicamos, e nós chamamos isso de treino concorrente, tá? No caso aqui, vamos considerar que você vai escolher, por exemplo, o treino concorrente. No treino concorrente, onde você vai realizar resistidos e aeróbios, que tipo de ações musculares eu sugiro que você realize? A mesma consideração anterior, né, do caso anterior. Ações musculares isoinerciais, os motivos já foram explicados lá no curso de musculação, trabalhando os principais grupamentos musculares. E a diferença aqui, por exemplo, com relação ao caso anterior, é que o caso anterior ele só tinha disponibilidade de 3 vezes na semana. Nesse caso aqui, ele tem disponibilidade de 6 vezes na semana. Dessa forma, a gente vai dividir o treino dele, por exemplo, em treino A e treino B, porque ele vai todos os dias, ele vai os 6 dias que ele deu de disponibilidade durante a semana. Nesse caso, com relação à escolha dos exercícios, eu tenho 2 sugestões aqui para você. No caso da primeira sugestão, no treino A, ele vai fazer só o treino resistido, tá? Aproximadamente 10 exercícios para os principais grupamentos musculares. E no treino B, ele vai fazer só o treino aeróbio. Nesse caso, você pode escolher esteira, bicicleta, transporte, né, que é o elíptico, ou qualquer uma outra forma de exercício aeróbico que você tiver disponível, até mesmo a caminhada fora dos ergômetros, tá? E o tempo é de aproximadamente 50 minutos. Perceba que o tempo aqui está maior, porque você vai fazer nesse treino aqui, ó, só o treino aeróbio. Então, nessa primeira sugestão, o cliente vai um dia e faz treino resistido, no outro dia ele faz treino aeróbio. E aí ele vai alternando sucessivamente os treinos A e B, tá certo? Na sugestão 2, você pode fazer o treino concorrente,
em todos os dias de treinamento. Então, no treino A, o que eu sugiro que você faça? Aproximadamente 5 exercícios para os principais grupamentos musculares dos membros superiores, tá? E nesse caso eu sugiro que você faça esteira, caminhada, ou seja, algo que não sobrecarregue muito os membros inferiores, que a gente vai deixar para fazer isso aqui no exercício aeróbio, lá no treino B, por exemplo, que a gente vai fazer exercícios de musculação para membros inferiores, tá certo? Então, nessa segunda sugestão, o treino A você faz tanto resistido quanto aeróbio. Nesse caso, você percebeu aqui que ele vai fazer menos exercícios do que aqui na primeira sugestão? Porque nessa primeira sugestão, no treino A, ele vai fazer só o resistido. Nessa segunda sugestão, no treino A, ele vai fazer o resistido mais o aeróbio. E aí o número de exercícios ele vai diminuir. Tudo bem? Com relação ao treino B, ele também vai fazer resistido e aeróbio, só que no resistido ele vai fazer agora 5 exercícios para agrupamentos musculares de membros inferiores. E nesse caso, como a gente está enfatizando, né, sobrecarga em membros inferiores, eu sugiro que você utilize aí, por exemplo, a bicicleta. Tudo bem? Então, mas todas essas variáveis que a gente está colocando aqui são sugestões, tá? Não é regra. Isso muda de cliente para cliente, de estratégia para estratégia. Como eu já expliquei nos outros casos, o que eu estou dando aqui é um direcionamento para você conseguir se orientar com relação a tudo que foi falado nas nossas aulas. Mas são apenas sugestões, tá certo? Você pode organizar da forma que for melhor para você e ao seu cliente, diante do que você tem de disponível para elaborar o programa e para realizar o programa de exercício. No entanto, você não pode fugir do que foi colocado aqui no curso, nas videoaulas teóricas, sobre as especificações com relação ao diabetes e o exercício, como a gente já colocou, tá certo? Bom, então essas são as sugestões que eu lhe dou, escolha, dependendo aí do seu cliente, a que for mais adequada, tá? Com relação aos exercícios resistidos, as orientações aqui com relação ao número de séries são as mesmas, levando em consideração que o paciente é sedentário e é idoso, 1 a 3 séries por exercício, o número de repetições é o mesmo do caso anterior, aproximadamente de 10 a 15 repetições, podendo usar zona de repetições ou repetições fixas, e o treino aeróbio também a mesma consideração. O tempo de realização vai depender da intensidade que você vai executar e também da associação dos exercícios. Se for treino concorrente, você vai realizar menos de 30 minutos numa mesma sessão. Se for isolado, você vai usar aproximadamente 50 minutos de exercício numa mesma sessão, ok? Com relação à intensidade do exercício, vale as mesmas orientações colocadas aqui no caso anterior. Exercício resistido, 50 a 60% de uma repetição máxima, aumentando progressivamente. Esse percentual levando em consideração que ele é sedentário, que ele é idoso, tá? A velocidade é a mesma da orientação do caso anterior. A ordem dos exercícios é a mesma também, só que você só vai usar a ordem alternada por segmento quando você for realizar o treino único, né? Porque não tem sentido você dividir em membros superiores e membro inferior, né? O treino dele em A e B, membro superior e membro inferior, se você vai, como é que você vai fazer essa alternada por segmento? Você vai treinar um segmento só a cada dia, entendeu? Então, mas dentro do que for possível, utilize a ordem, por exemplo, de complexidade. Com relação aos intervalos, vale a mesma orientação do caso anterior, vai depender se o treino é tensional ou se o treino é metabólico, mas se for tensional, que é o que é sugerido, para ele iniciar, por ser sedentário, e idoso, é de treino tensional de 1 a 2 minutos. Com relação ao treino aeróbio, as considerações são as mesmas do caso anterior, ok? Com relação à periodização, ela sempre vai estar presente, vai ser valorizada em todos os casos que a gente analisar aqui. Periodização é fundamental para a efetividade do programa de treinamento. Tudo bem? Bom, e aí nós temos as considerações especiais. Lembre que nesse caso o paciente ele já tem diabetes tipo 2, ele faz uma alimentação restrita com relação a carboidratos e ele faz uso de hipoglicemia antioral. Então a gente tem que atentar a essas considerações especiais. Por exemplo, como o paciente é obeso, e é exatamente essa relação da obesidade direta aí com o diabetes tipo 2 que a gente tem que levar bastante em consideração,
O foco principal do treino deve ser a redução da gordura corporal. Foque o seu treino para obter esse resultado aqui, ó. Lembre que a associação da gordura corporal, especialmente a gordura corporal visceral, ela é muito estreita com relação ao diabetes tipo 2, tá? Então nós temos que focar o treino na redução da gordura corporal. Outra consideração é que se você for realizar exercícios aeróbios com esse cliente, eu deixei claro que você pode escolher usar ou não, você deve intercalar sessões curtas de alta intensidade no meio da sessão do treino aeróbio. Por quê? Porque esse cliente ele tem uma dieta restrita de carboidrato e ele faz uso de hipoglicemia antioral. E você fazendo sessões de alta intensidade no meio das sessões, né, do exercício aeróbio, como as sessões de alta intensidade, elas aumentam a glicemia, você evita uma possível hipoglicemia durante a realização dos exercícios aeróbios. Lembre que nós enfatizamos muito isso nas nossas videoaulas. Exercícios aeróbios tendem a gerar hipoglicemia. Exercícios de alta intensidade, no caso anaeróbios, tendem a gerar hiperglicemia, por conta da ação lá dos hormônios contrarregulatórios. Lembre disso. Outra consideração é que, sempre que for possível, tente usar intensidades mais altas, pois o controle do diabetes, seja ele de qualquer tipo, será muito mais eficiente com exercícios em intensidades mais altas, levando em consideração que esse cliente ele não apresenta nenhuma contraindicação para os esforços de alta intensidade. Como a gente viu, a hipertensão não controlada ou a retinopatia proliferativa grave são contraindicações para exercícios de altíssima intensidade, sobretudo com a realização da manobra de valsalva. Lembre disso. Mas esse cliente ele não tem essas contraindicações. Consequentemente, quanto mais alta for a intensidade que você conseguir realizar com esse cliente, né, de exercício, melhor vai ser para ele. Lembrando que esse aumento de intensidade é progressivo e depende de cada cliente. Bom, a última orientação é a de monitorar os níveis glicêmicos antes da realização dos exercícios. Ocasionalmente durante, isso vai depender muito de cliente para cliente, tem cliente que ele tem uma resposta bem controlada da glicemia durante o exercício, tá? E você vai conhecendo esse cliente, você vai vendo a necessidade ou não de aferir, né, de mensurar essa glicemia durante a sessão do exercício. Em muitos casos não vai ser necessário, mas é importante você fazer essa aferição antes da realização e após a sessão do exercício. Tudo bem? Em alguns clientes, como eu falei, você vai fazer ocasionalmente durante a sessão, ok? Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui, espero ter ajudado, um grande abraço e até mais!